Na aula de hoje falaremos sobre algo muito interessante, o princípio de Pascal. É usado em várias áreas do nosso dia a dia e a gente nem percebe que esse mecanismo simples está sempre por aí, sempre presente no nosso cotidiano. Beleza? Bora para a aula fazer um pouquinho dessa teoria. Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo junto? Transferimento de pensação? Como é que vocês estão? Beleza mesmo? Mantendo uma rotina de estudo? Estão conseguindo estudar? Eu vou falar pela 25ª, 20ª vez. Mandem suas dúvidas para mim, tá? Vocês não podem ficar com dúvidas. Mandem mensagem aí no WhatsApp, no Connect, comentem nos vídeos, onde vocês quiserem, podem mandar as dúvidas de vocês. Beleza? Então, a aula de hoje vai ser sobre princípio de Pascal. Ainda estamos em pressão, vamos relacionar um pouco da pressão hidrostática com a primeira fórmula de pressão que nós vimos no começo dessa matéria, tá? Muito interessante você lembrar de tudo que nós já vimos até aqui, para você conseguir sedimentar, estabelecer fundamentos na sua cabeça, tudo bem? Então, percebam que estamos na página 33 e 34, a teoria na 33, as questões na 34, vou fazer tudo isso com vocês nessa aula. Bora para a aula? Para a gente falar um pouco sobre o princípio de Pascal, que é o alvo dessa aula, o que você deve se lembrar da última aula? Que pontos na horizontal de um mesmo líquido, eles sempre vão estar em equilíbrio e vão estar na mesma pressão. Lembram-se disso? Isso vai ser fundamental para nós. Então, vamos agora sim falar um pouco sobre o princípio de Pascal. O que o princípio de Pascal diz? Em poucas palavras, simplificando um pouco o conceito, ele diz para nós que qualquer variação de pressão que for dada a um determinado fluido é transmitida integralmente por todo o fluido. Como assim? Então, qualquer variação de pressão que você fizer em um fluido, essa variação de pressão vai ser distribuída igualmente por todo ele. Entendeu? Mais ou menos. Eu vou explicar um pouco melhor para ver se a gente consegue entender melhor isso tudo. Olha só, vamos exemplificar. Peguei aqui uma situação em que eu tenho vasos comunicantes. É claro que essas extremidades estão fechadas, é como se você tivesse uma tampa aqui e uma tampa aqui. O que eu quero que você entenda, o que eu vou mostrar para você, é o que acontece a partir do momento que eu faço uma pressão nessa tampa aqui. A partir do momento que eu faço uma pressão aqui em cima, isso aqui é um líquido, é um fluido, é água, pode ser um óleo, alguma coisa do tipo, tá? Então, se eu faço pressão aqui, pelo princípio de Pascal, instantaneamente toda essa pressão vai ser igualmente distribuída por todo o líquido, chegando até a extremidade superior. Então, o que está acontecendo aqui? Se você notar comigo, a pressão que você está fazendo aqui é a mesma pressão que você está fazendo aqui. Esses dois pontos aqui, essas duas tampas, estão na mesma altura? Se estão na mesma altura, dentro do mesmo líquido, estão sob a mesma pressão. Então, se você faz uma pressão aqui, você vai fazer, consequentemente, a mesma pressão do outro lado. Você vai sempre igualar as duas pressões. Pegou isso aí? Então, olha só que legal agora. Eu vou chamar o lado de cá de 1, o lado de cá de 2 e o que eu estou dizendo para vocês? Há equilíbrio entre a pressão. Então, eu posso dizer para vocês que a variação da pressão na região 1 é igual à variação da pressão na região 2. Sendo assim, também posso dizer que a pressão na região 1 é igual à pressão na região 2. Mas lembrem-se comigo, como é que a gente calculava a pressão? Primeira fórmula que a gente viu de expressão, você ainda se lembra disso? Olha só, pressão é força por área, ou F por A. Lembra disso? Então, se pressão é força por área, eu vou escrever aqui, ó, F1 sobre área 1 é igual a F2 sobre área 2. Olha só, então essa expressão é deduzida pelo princípio de Pascal. A partir do momento que você percebe que toda essa pressão é igualmente distribuída por aqui, você consegue chegar nessa expressão. Essa expressão é muito importante para nós e a gente vai usar ela em alguns casos de agora em diante. Tudo bem, então? Vamos entender onde aplicamos um pouco melhor esses princípios de Pascal. Olha só que legal. Uma prensa hidráulica, uma bomba hidráulica, um motor hidráulico. Olha só isso aqui, eu estou levantando um caminhão, né? Então, como é que eu consigo levantar um caminhão desse com esse negocinho aqui fazendo força? Prensa hidráulica, tá? É esse o nome do dispositivo. Então, você faz uma pequena força de um lado, essa força vai ser igualmente distribuída para o outro lado. Então, se você faz uma região muito pequena e uma região muito grande, com uma força pequena você consegue levantar um objeto muito grande. É isso que está acontecendo aí, entendeu? Olha o que mais que a gente pode ver também. Olha isso aqui. Olha esses pistões. Esses pistões todos aqui dessa escavadeira, todos funcionam por sistema de princípio de Pascal. Esses pistões contêm fluidos dentro deles.
e o movimento deles é dado por essa variação de pressão dentro desse fluido. Dá até para brincar com isso e montar uma escavadeira de madeira com seringas. Olha que legal. Então, qualquer pressão que você faz aqui, ela vai ser igualmente distribuída e a partir disso você vai ter movimento desses braços mecânicos aqui que eles têm acoplados a essa madeira. Você entendeu? Então, se um braço é articulado, a partir do momento que você varia a pressão, você consegue empurrar esse cara. E aí ele vai se movimentar, ele vai levantar, ele vai fazer uma série de movimentos que você pré-definiu para esse sistema aí. Entenderam? Ficou claro isso aí tudo? E agora, bora para a nossa aula fazer algumas questões. Beleza? Vamos resolver algumas questões para fixar um pouco melhor o conteúdo com vocês, beleza? Como sempre, vou anotar as informações mais importantes e depois a gente vai conversando sobre isso, beleza? Segue comigo, olha só que legal essa questão. Em uma reunião de família, no momento de abrir uma garrafa de vinho, o saca-rolhas não foi encontrado. Então, João tomou a garrafa e batendo com o fundo dela contra a parede, devidamente acolchoada, conseguiu retirar a rolha. Olha que legal, então ele pegou uma garrafa, acolchoou uma parede e começou a bater a garrafa nessa parede, até que a rolha do outro lado saiu. Mas não vai fazer isso em casa não, o cara deve ter treinado antes, muito tempo de treino para poder conseguir fazer isso, não é coisa simples não, vou fazer também, bater a garrafa lá, você vai acontecer isso mesmo, vai acontecer com você, mas deixa pra lá isso aí, hein? Não faz em casa. Diga qual princípio físico está relacionado ao sucesso de João. Então o que ele quer saber aqui é o princípio físico, né, que está relacionado com o sucesso do nosso amiguinho João, que conseguiu abrir o nosso vinho. Então, qual princípio físico está relacionado com isso? É o princípio de Pascal. Por quê? Porque como a garrafa estava deitada, toda a pressão que ele estava exercendo no fundo da garrafa foi igualmente distribuída pelo líquido até a rolha. Entenderam a ideia? Então, princípio de Pascal, pois a pressão do fundo foi distribuída igualmente por todo o líquido. Até a rolha. Entenderam? Então, é um princípio claro, uma demonstração clara do princípio de Pascal, que a gente já conversou sobre isso, tá? Então, quando você faz essa pressão no fundo da garrafa, toda essa pressão vai ser distribuída pelo líquido que vai afetar a rolha. Percebam que a garrafa tem que estar deitada, né? É muito mais difícil você fazer isso com a garrafa em pé. Beleza? Pegou isso aí? Bora para a próxima questão. Questão muito legal e muito importante para nós também. Vamos ler juntos, como sempre, e aí vamos anotando. Ó. Um recipiente dotado de um êmbolo contém água. Então aqui está o êmbolo e aqui embaixo está a água, né? Ele fala assim, ó, quando a pressão exercida pelo êmbolo é de 2 vezes 10 a quinta Pascal, a diferença entre as pressões nos pontos B e A é 6 vezes 10 a quarta Pascal. Olha só o que ele fala. Se a pressão no êmbolo for elevada para 20 vezes 10 a quinta Pascal, a diferença entre as pressões nos pontos B e A será... Então, o que ele quer saber, né? O que está acontecendo com essa questão? Temos uma situação inicial de que a pressão exercida por esse êmbolo é de 2 vezes 10 a quinta, e aí eu tenho uma diferença de pressão entre esses dois pontos aqui de 6 vezes 10 a quarta Pascal. Então, o que vai acontecer com essa diferença de pressão se a gente aumentar a pressão aqui no êmbolo para 20 vezes 10 a quinta? O que vai acontecer? Você pode pensar em inúmeras maneiras de resolver essa questão, fazer uma série de contas, mas essa questão é uma questão muito teórica. Eu, particularmente, acho muito difícil de acertar uma questão dessa na hora da prova, porque você precisa lembrar o princípio de Pascal. E é muito difícil, ele está fresco na sua cabeça, para você olhar para essa questão e falar assim, é uma pegadinha, ele está querendo fazer uma armadilha comigo, ele está querendo fazer sujeira comigo. É isso que essa questão está fazendo. É sujeira, essa questão é suja mesmo, tá? Por quê? Toda a diferença de pressão vai ser distribuída igualmente pelo líquido. Então, assim, não importa a força que você faça aqui, né? O líquido sempre vai estar com a mesma diferença de pressão. Porque se você aumenta a pressão aqui,
nesse ponto, vai aumentar a pressão aqui também. A diferença vai ser sempre a mesma. Vamos dar um exemplo simples para isso. Ó. Aqui a diferença de pressão é 6. Vamos pensar assim, a diferença de pressão é 6. Aqui é 12 e aqui é 6. Quando você faz 12 menos 6, dá 6. Se você aumentar a pressão aqui, aqui vai para 18 e aqui vai para 12. Então 18 menos 12 continua dando 6. Entendeu? Não importa o que você faça, essa pressão, essa diferença de pressão, ela vai ser igualmente distribuída por todo o líquido. Então a resposta continua sendo a mesma, continua sendo o item A. Né? Então assim, não importa o que você faça, a diferença de pressão vai ser sempre a mesma. Sujeira. Essa questão aqui é sujeira mesmo. Muito difícil você lembrar isso na hora da prova, tá? Você tem que pensar com muita calma, tá assim, pô, vi a matéria ontem, né? O vestibular é domingo, na sexta você viu a questão e a matéria e lembra disso aí na hora, tudo bem? Mas espero que vocês tenham entendido, para fixar mais uma vez que a diferença de pressão sempre vai ser constante, tudo bem? Bora para a última questão dessa aula de hoje, vamos resolver ela, como sempre, anotando as partes mais importantes e depois a gente vai discutir um pouco sobre a questão. Ó, um tubo em U aberto em ambas as extremidades, então tem pressão atmosférica aqui, tem pressão atmosférica. Se vocês lembrarem das últimas questões que fizemos sobre isso, essa pressão atmosférica vai ser cancelada dos dois lados, a gente nem precisa levar isso em consideração, tá? Aqui ele fala uma coisa muito importante, né? Vamos ler de novo. Aberto em ambas as extremidades, já falamos sobre isso, e de seção reta uniforme. Isso aqui, cara, é muito importante. Eu já vou até parar aqui, já vou notar o que ele está falando. Se você notar comigo, isso aqui, ó, tem uma área 1. E isso aqui, ó, tem uma área 2. Quando ele falou isso aqui, que a seção é reta e uniforme, o que ele disse para nós? Ele disse para nós que a área 1 é exatamente igual à área 2. Cara, isso é muito importante, isso vai ser estrutural na hora da gente resolver essa questão. Vou até destacar isso aqui, ó, área 1 igual à área 2. Vamos continuar a leitura, beleza? Aí ele fala para nós, ó, contém uma certa quantidade de água, e aí o que ele fala? Adiciona-se 500 ml de um líquido immiscível com a água de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico no ramo da esquerda. Então aqui está o nosso líquido immiscível, ele vai ficar sobre a água, porque a densidade dele é menor que a da água, você já percebeu. Olha a pergunta dele. Qual o peso do êmbolo em newtons, sistema internacional, que deve ser colocado no ramo da direita para que os níveis de água nos dois ramos sejam sempre iguais? Então os níveis têm que ser sempre iguais. E ele fala, despreze o atrito do êmbolo com as paredes do tubo. Maravilha. E aí, o que ele quer saber? Então, vamos destacar as coisas que ele falou para nós aqui. Então, ele fala qual que é o peso do êmbolo, então ele quer saber o peso desse cara aqui, né? Vamos chamar de P mesmo. E aí ele falou para mim que tem 500 ml de um líquido aqui. Bom, vamos anotar então. O volume desse líquido vai ser igual a 500 ml. A densidade é igual a 0,8. Olha as unidades, gramas por centímetro cúbico. Isso aqui vai ficar, então, transformando para o sistema internacional, 0,8 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Vamos transformar esse cara para sistema internacional. E aí, volume tem que ser igual a metro cúbico. Então, isso aqui vai ficar, então, que esse volume, vamos fazer assim, é igual a 0,5 litros. Tudo bem? 0,5 litros. Aí aqui você tem que lembrar isso de cabeça, vou fazer rapidinho aqui para nós, para a gente não perder muito tempo. 1 litro, tá? É igual, ó, vamos colocar aqui, 1 litro é igual a 10 a menos 3 metro cúbico. Isso vai ser importante para nós, daqui a pouco vocês vão perceber. Bom, aí o que interessa para nós, né? Interessa o que ele está passando para nós em relação às pressões, né? Ele falou para nós que esses dois lados aqui tem que ficar sempre em equilíbrio. Então, o que está acontecendo para nós? Vamos deixar isso muito claro para vocês observarem. Olha só, eu tenho aqui uma certa pressão lá no fundo, né, nessa parte aqui, e eu tenho também uma certa pressão aqui nessa área. Muito importante você notar é que esses dois lados do nosso objeto, eles estão na mesma altura. Lembra disso? Se eles estão na mesma altura, quer dizer que eles têm a mesma pressão. Por isso que ele fala, né? Tem que ficar em equilíbrio e tem que estar na mesma altura sempre. Então, o que a gente percebe até aqui? Que as pressões desses dois lados são iguais. Então, eu vou chamar isso aqui de P1 e vou chamar isso aqui de P2. E aí, o que ele falou para nós? Né? O que a gente percebeu? Que a pressão do lado 1 tem que ser igual à pressão do lado 2. Como é que a gente calcula a pressão? Nesse caso, a gente vai usar aquela expressão, né? Força por área. Então, área 1, força 1 vai ser igual a força 2 sobre a área 2. Tudo bem? Pegou aqui comigo, gente? E aí, olha só, aqui ele já falou para nós, né, que a área 1 é igual à área 2. Vamos cancelar isso aqui, porque as áreas são iguais.
Olha que beleza. E aí, vamos resolver isso aqui do lado. Eu vou passar aqui para o ladinho para a gente resolver. A força 1, quem que é essa força 1? Vai ser o peso do líquido. E a força 2 é o peso do próprio êmbolo, né? Olha o peso do êmbolo aqui, peso do êmbolo aqui. Bom, vamos calcular então o peso do líquido. Como é que a gente calcula o peso de líquido? Então vamos lá, ó, aqui vai ficar a massa do líquido vezes a gravidade, isso vai ser igual ao peso que a gente quer calcular. Bom, a massa do líquido, quanto que vale? A gente sabe? Não sabemos, né? Mas, ó, estou buscando a massa do líquido, vou fazer aqui de preto, aqui nesse cantinho. Como é que a gente calcula a densidade? Densidade é massa dividido por volume, então essa massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Vamos calcular aqui? Ó, a densidade, quanto que deu? Deu 0,8 vezes 10 a terceira, vezes o volume, que é 0,5 vezes 10 a menos 3. Olha que bacana, olha que legal, dá para a gente cancelar esse cara com esse cara aqui, e aí a nossa resposta aqui, essa massa, vai ser igual a 0,8 vezes 0,5. E essa massa aqui vai ser igual a 0,4 quilogramas, beleza? Vou substituir esse valor lá na nossa expressão, vai ficar assim, ó, 0,4 vezes 10 é igual ao peso do líquido que a gente está procurando. Aqui a continha ficou mais fácil, então esse peso aqui vai ser igual a 4 newtons, tudo no sistema internacional, tudo bonitinho para nós. Beleza aí, gente? Vocês entenderam? Como é que foi a aula? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Mandem as dúvidas de vocês. Eu já estou cansado de falar isso, estou até esquecendo de falar isso, mas, gente, tem que mandar as dúvidas de vocês. Vocês não podem ficar com dúvidas, a gente tem que conversar, a gente tem que se comunicar. Tudo bem? Então, beleza. Até já já. Até a próxima aula.